todo o nosso cuidado deve consistir em rezar com confiança, certos de que, orando, estarão para nós abertos todos os tesouros do céu. Que este seja nosso cuidado, diz São João Crisóstomo, e então abrir-se-á para nós o céu. E São Boaventura diz que todas as vezes que o homem recorre devotamente ao Senhor pela oração, ganha bens que valem mais do que todo o mundo. Em um dia ganha o homem pela oração mais do que vale o mundo. Algumas almas devotas empregam muito tempo em ler e meditar, mas poucos se ocupam com as súplicas. Não resta dúvida que a leitura espiritual e a meditação das verdades eternas sejam coisas de muita utilidade, mas muito mais úteis. Diz Santo Agostinho, são as súplicas. Nas leituras e meditações, ficamos conhecendo as nossas obrigações, mas nas súplicas da oração, obtemos as graças de cumpri-las. Melhor é rezar do que ler. Na leitura, ficamos conhecendo o que devemos fazer, mas na oração, recebemos o que pedimos. De que serve saber o que devemos fazer e depois não o fazer? De que serve se não para nos tornarmos mais culpados perante Deus? Leiamos e meditemos quanto quisermos, porém nunca cumpriremos o nosso dever se não pedirmos a Deus os auxílios necessários. Por isso, como diz Santo Isidoro, em tempo algum o demônio sugere tantos pensamentos vãos e terrenos à alma do que quando esta procura rezar e pedir graças a Deus. Quando o demônio nos vê rezar, procura com todas as forças distrair-nos com pensamentos fúteis. E por quê? Porque é justamente quando rezamos que mais recebemos os tesouros dos bens celestes. O maior fruto da oração mental é fazer-nos pedir a Deus as graças necessárias à perseverança e à salvação eterna. Este é o principal motivo porque a oração mental é moralmente necessária para se conservar a graça de Deus. Pois se a alma não se recolhe no tempo da meditação para pedir os auxílios necessários à salvação e à perseverança, não o fará em outro tempo, já que fora da meditação não se pensa em pedi-los, nem mesmo se pensará na necessidade que há de pedi-los. Pelo contrário, quem faz dia por dia a sua meditação, conhecerá logo as necessidades de sua alma, os perigos em que se acha e a necessidade que tem de pedir. Assim, rezará e obterá as graças necessárias para perseverar e alcançar a salvação. Falando de si mesmo, dizia o padre Segneri dos jesuítas, que a princípio se ocupava mais na oração de excitar afetos do que de pedir. Mas conhecendo depois a grande necessidade e a imensa utilidade dos pedidos, daí por diante, nas muitas meditações que fazia, se aplicava a fazer súplicas. Clamarei como o filhote da andorinha, dizia o piedoso rei Ezequias. Os filhos da andorinha não fazem outra coisa senão chilrear, procurando com isso o auxílio e alimento de sua mãe. Do mesmo modo, devemos nos proceder. Se quisermos conservar a vida da graça, devemos gritar sempre, pedindo a Deus a graça para evitarmos a morte do pecado e para avançarmos em seu santo amor.
Refere o padre Rodrigues, também dos jesuítas, que os antigos padres do deserto, nossos primeiros mestres espirituais, fizeram entre si uma consulta para ver qual era o exercício mais necessário e útil à salvação eterna. Resolveram que era repetir várias e várias vezes a breve oração de Davi: Senhor, vinde em meu socorro. O mesmo, escreve Cassiano, deve fazer quem quiser salvar-se, dizendo repetidamente: Deus meu, ajudai-me. Meu Deus, ajudai-me. Isso devemos fazer desde amanhã, quando despertamos, e depois continuar a fazê-lo em todas as nossas necessidades e durante as nossas ocupações, quer espirituais, quer materiais, mormente quando formos assaltados por qualquer tentação ou paixão. Diz São Boaventura que muitas vezes a graça nos vem mais depressa por uma breve oração do que por muitas boas obras. Às vezes se obtém mais depressa com uma breve oração, o que dificilmente se alcançaria com boas obras. Acrescenta Santo Ambrósio: quem ora, enquanto ora, recebe. Porquanto rezar e receber é a mesma coisa. Quem reza, enquanto reza, já recebe o que pede, pois pedir é receber. São João Crisóstomo escreve que o homem mais poderoso é o que reza. Nada há mais poderoso do que um homem que reza, porque se faz participante do poder de Deus. Para chegarmos à perfeição, dizia São Bernardo, temos necessidade da meditação e da petição. Pela meditação, vemos o que nos falta. Pela súplica da oração, recebemos o que nos é necessário. Subamos pela meditação e pela súplica. Aquela mostra o que nos falta. Esta consegue que nada nos falte.